Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. Acidentes acontecem, a gente sabe, e é bom falarmos sobre eles justamente para pensar em prevenção. Os olhos merecem uma atenção especial. São sensíveis e traumas ou contatos com produtos tóxicos podem até causar cegueira. Nossas convidadas são a oftalmologista Keila Carvalho e a Cristiane Bechara, mãe do Ricardo, de 15 anos, e da Ana Luísa, de 12. Cristiane, já aconteceu algum acidente com seus filhos envolvendo os olhos? Já, Ana Luísa, há uns 3, 4 anos atrás, a gente estava num sítio de uns amigos, num carnaval, e ela estava brincando com a amiga numa cama elástica, pulando, fazendo piruetas, e, por acidente, claro, a amiga chutou o olho dela. Nossa. Numa das piruetas. E aí foi um susto, porque a gente estava no interior, no carnaval, e ela ficou muito... Ela só queria ficar deitada, falava que não enxergava e não conseguia abrir o olho, e a gente ficou super preocupado, né? O que tinha acontecido. Acabamos voltando para São Paulo e... Aí vocês foram procurar um especialista. A gente falou com o oftalmo por telefone, fomos para o hospital fazer os exames que ele recomendou, tal, e... para ver se tinha alguma lesão séria. Graças a Deus não tinha nenhuma lesão séria, então ela só ficou com o olho inchado e não conseguia abrir, né? E demorou para voltar à visão normalmente, mas depois de uma semana, alguns dias, fazendo compressas e tudo mais, ela voltou a ver e está tudo bem desde então. E Keila, quais são os riscos de uma pancada, como foi o caso que aconteceu com a filha dela? Nesse caso, o que houve foi um trauma contuso. Então, houve a batida, mas pela descrição que a criança ficou sem conseguir abrir os olhos, possivelmente deve ter tido alguma lesão na córnea. Então, além de bater, pela descrição, possivelmente pegou um pouquinho essa parte aqui onde a gente põe a lente de contato, que é na frente do colorido do olho. Então, isso dá uma dor muito intensa e a criança não consegue abrir os olhos, porque fica uma desepitelização, que a gente chama como se fosse um raspadinho. Deve ter tido raspadinho na córnea. Claro que se a criança dormiu a noite toda, ficou de olho fechado, porque se recusava a abrir, foi ótimo. Foi a defesa do organismo. Isso ajuda a porque recuperar. Com isso deve ter recuperado a lesão da córnea. Quando foi examinar, já tinha mais de 12 horas, já tinha umas 18 horas pela descrição, a lesão da córnea já havia se recuperado. E restou o trauma contuso do hematoma à volta do olho. Agora, outra causa de que mesmo que não tenha havido a lesão da córnea, que já sarou sozinha, com esse tempo sara, quando é superficial, se o que pode ter ocorrido também com a contusão é assim: bate, principalmente quando é uma bola, alguma coisa pequena, é pior do que uma coisa grande. No caso ali foi um chute, atinge mais as áreas moles. Então atinge a pálpebra, em volta, fica aquele roxão, menos problema. Quando o objeto que atinge é menor, é pior, porque aí ele afunda o globo na órbita. E a órbita ela é assim, cônica. E o olho fica assim, justamente bem encaixadinho. Se bate uma coisa bem pequena, ele afunda e bate o fundo de olho aí é no mais osso. grave. Mas aí tem um edema de retina. Então, o ponto central da visão, a criança fica sem enxergar nada porque fica como se fosse o nervo óptico e a mácula inchados. Isso também sara. Eu acho importante a gente falar sobre prevenção, né? Porque, principalmente quando as crianças são pequenas, evitar os acidentes com objetos pontiagudos, né, doutora? Porque aí os acidentes são até mais graves, né? Não deixar a criança aí brincar com objetos pontiagudos. Até o lápis que é usado na escola pode ser perigoso. Ou correr com coisas na mão, né? Exatamente. A maioria dos traumas são contusos, então é só pela batida. E isso vai desde as lesões leves só superficiais externas até essas lesões de retina. E o segundo número de acidentes muito grande são os perfurantes. Aí é tesoura de ponta, faca de ponta. Casa que tem criança não pode ter aquela faca pontuda, só a rombuda. Eu, aos porque 4 anos, simples, enfiei uma faca no olho. Olha Pois só. é.
E você tinha essa preocupação com seus filhos pequenininhos, assim, que a gente fica meio neurótica, acho que até com eu sempre tive, e principalmente em correr com o objeto na mão, né? Então, eu sempre tiro da mão, porque sempre tirava, né, quando eram pequenos. E hoje com os meus sobrinhos, que são pequenos também. Pirulito. Mesmo pirulito, qualquer coisa dessas, porque o risco de cair, né, em cima do objeto. Outra coisa, a criança às vezes vai abrir alguma coisa, né? Faz isso. Então, se a faca é rombuda, ok. Se ela é pontudinha, diretamente. Uma outra preocupação também são as plantas, né? Não só por causa da perfuração, mas também muitas plantas têm líquidos venenosos, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Nosso papo continua no próximo bloco. O Momento Papo de Mãe volta já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o tema desta vez é a segurança dos olhos. Eu conheço a história de uma menina que estava na escola desenhando com um lápis e o amiguinho veio por trás fazer uma brincadeira, bateu assim, ela enfiou o lápis no olho e essa menina ficou cega. Quer dizer que os traumas podem realmente causar cegueira até. Sem dúvida, porque esse tipo de problema, se foi uma perfuração dos olhos, aí depende de quanto penetrou. Pode até mesmo, num toque desse tipo, o cristalino sair do lugar. Então, os traumas, eles têm vários níveis de trauma, existe toda uma classificação para isso, mas, evidentemente, se houve perfuração, o caso é cirúrgico, cirurgia imediata, na tentativa de recuperação, nem sempre vai ser possível. Não é um alerta só para os pais, viu, criançada? É um alerta também para as crianças com essas brincadeiras todas que podem, sim, machucar o amiguinho. Brincadeira sem graça. E o que acontece também é tomar cuidado quando brincar ao ar livre, perto das árvores, dos arbustos, com os galhos, né? Porque a perfuração também pode acontecer com os galhos, né? Também já aconteceu até com a minha filha, dela se machucar brincando de esconde-esconde dentro de um arbusto e machucar perto do olho. E as plantas também são tóxicas, né, Cristiane? Você tinha essa preocupação deles passarem a mão nas plantas e depois passar nos olhos? Sim, também, porque às vezes eles estão brincando, estão pegando, né? Não só tem, né, as substâncias que saem das plantas ou até mesmo outras coisas, né, das brincadeiras deles, né, tinta, sprays, essas outras coisas que, né, também podem, eles passam a mão no olho com uma facilidade. Esses produtos causam irritação. Todos os produtos que são cáusticos, principalmente, são os piores. Então, o que é frequente também acontecer é crianças brincando em construções. Então, brincando em construção, o pior é a cal. Então, quando eles estão preparando aquela massa, e principalmente a cal, porque as queimaduras por álcali são muito piores do que por ácidos, porque elas vão corroendo a córnea praticamente. E aí a indicação que a gente tem é que precisa lavar com água, lavar o quanto antes. Claro que vai ao médico, evidentemente, nessa situação é levado ao pronto-socorro, mas a lavagem, ela é primordial. Então, ela tem que ser imediata, põe embaixo da torneira e abre o olho. Chegando ao hospital, vai ser anestesiado o olho e feita uma segunda lavagem. Na primeira, vai sem anestésico mesmo, tem que abrir o olho e lavar. Então, o cáustico, a cal, né? Esse é o pior, é que dá as piores queimaduras. Fora as brincadeiras, né? As crianças têm aquelas brincadeiras de não piscar e dá uma aflição, né? A gente fala, não brinca assim porque o olho vai ficar seco, ou brincar de ficar vesgo. Seus filhos tinham esses hábitos? Sim, acho que todos eles têm, né? Não piscar, ficar vesgo, mas isso pode causar algum tipo de... Não, o pior é coçar, né? Porque coçar o olho é um ato que, se ele coça, alguma coisa está errada, porque não é normal você ter coceira no olho. Se você tem coceira, está com algum tipo de problema, uma alergia, alguma coisa. E isso precisa ser tratado. Porque o coçar frequente, ele amassa, entre aspas, a córnea. E a córnea é muito delicada, e principalmente na criança, ela ainda é molinha e vai se deformando. E acaba ocasionando, aí sim, também em quem é predisposto, uma doença que é o ceratocone.
E realmente hoje em dia está muito frequente, é mais incidência de ceratocone, que aí é uma deformação da córnea. Já aconteceu de entrar alguma coisa no olho? Porque às vezes entra, nem que seja uma faísca, né? O próprio cílios, e daí não consegue tirar, assim... Já aconteceu com eles de entrar alguma coisa? Acho que já aconteceu, mas assim, nada mais sério que a gente precisasse levar para o hospital. Mas já entrou, principalmente, acho que sujeira mesmo, né? E cílio. Isso sim. E aí pode tirar, doutora? Como é que faz para tirar? Você mexa só no branco do olho. Lava. A indicação é essa, é lavar com água, mesmo se não tiver soro, alguma coisa assim, é água mineral, né? Água mineral, lava. Isso não é para soprar. Não é problema. E se precisar tirar, você precisa tirar do branco do olho. Ah, tá. Nunca encostar na córnea, que é isso que fica na frente dessa parte colorida. Então, ali você não põe a mão. Tá. Você só tem autorização para mexer no branco do olho. E olha, Keila, chegou o momento da participação dos telespectadores. Eu tenho aqui a pergunta da Juliana Nascimento, de São Paulo. Ela diz o seguinte, ó. Minha filha de 2 anos e 7 meses está com tersol. Segundo os médicos, há mais de 1 mês. Normalmente não dura tanto tempo. O que causa esse tipo de inflamação? Nem a pomada e o colírio estão resolvendo. O que eu faço? Embora o tersol seja uma coisa assim comum, corriqueira, é muito importante que o oftalmologista então determine a causa de ter tido esse tipo de infecção. Um dos motivos de tersóis frequentes é o astigmatismo não corrigido, porque a criança não é miopia, portanto ela não vai dizer que não enxergo de longe, mas ela cansa a visão, tem sempre que forçar o olho. E esse forçar o olho deixa o olho congesto, acaba pondo a mão, leva a bactéria e dá o tersol. O que é o tersol? Essas glândulazinhas aqui da pálpebra, você vê que nos cílios de dentro tem uns furinhos, né? Esses furinhos são as saidinhas das glândulas que fazem aquela substância sebácea, oleosa, que lubrifica o olho. Porque a lágrima tem 3 camadas, tem a água, o muco e o óleo. Então, essas células que justamente vão fabricar o muco e o óleo, se elas se entupirem e levar bactéria, forma o tersol. Então, o tersol, às vezes, fica aquela bolinha amarelinha e, às vezes, ele é dentro. Fica uma bolinha só na pálpebra. O que a gente recomenda é que, logo que iniciou, imediatamente fazer compressa quente, aquela coisa antiga de compressa quente. Funciona, então. Perfeitamente, porque a compressa quente é um anti-inflamatório perfeito. Não deve passar paninho, não, porque o paninho você não consegue controlar quanto está quente. E a aguinha quente, você ferve a água e molha o algodãozinho, se a pele está aguentando, ok, fecha o olho e põe. Esfriou, molha de novo. Fica 15 minutos. Então, essa compressa quente é um anti-inflamatório. Eventualmente, se ele resolveu sozinho, às vezes não vai nem precisar os antibióticos. O que não está resolvendo, no caso, eu suponho, é que a bolinha já está dura. Então, se a bolinha já está dura, o antibiótico já não penetra mais. Agora, tem que esperar a natureza resolver, leva tipo de uns 2 meses, mais ou menos, 3, porque às vezes é uma bolinha pequena, você não vai dar anestesia na criança só por causa disso, né? Então, você aguarda um tempo suficiente. Se não resolver, vai ter que operar. Bom, então tem que ter paciência, né? Olha que pena, terminou o nosso tempo. Quero agradecer a vocês por terem vindo. Obrigada, Cristiane. Obrigada. Por dividir sua história aqui com a gente. E fica mais uma dica para as crianças também. Olha que importante, as mãozinhas limpas. Não pode levar a mão suja para o olho, porque daí pode entrar a sujeira e tudo mais. Quero agradecer também a você, Keila. Quer deixar um site? O site é keilamonteiro.com. Tá ótimo. E obrigada a você que nos assiste. Outros programas sobre a visão dos nossos filhos estão no nosso canal no YouTube. Confira. Até a próxima. Tchau.